Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e ao primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica. O que significa filosofia brasileira? O que é filosofia brasileira? Durante muito tempo se discutiu se nós poderíamos falar de fato de uma filosofia brasileira, isto é, no duplo sentido, de uma filosofia que o Brasil é o sujeito que a produz, quanto no sentido do Brasil ser o centro das atenções dessa discussão. Afinal, existe uma filosofia brasileira? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, com a proposta temática de tratar dos corpora philosophica, ou seja, a forma e a origem dos escritos filosóficos coloniais brasileiros. Durante muitos anos foi comum afirmar dentro da filosofia brasileira que nós não tínhamos uma filosofia com esse nome. Aliás, ainda há uma longa discussão entre filosofia no Brasil, isto é, filosofia realizada nestas terras, e filosofia do Brasil. Porém, com os últimos avanços que temos, é praticamente impossível manter uma posição que nega a existência da filosofia brasileira e permanecer apenas afirmando que existe uma filosofia no Brasil. Se ela existe, qual o seu alcance, qual é a sua forma e o que ela tem a nos ensinar? Gostaria de partir de uma dupla constatação. A primeira, referente à história dos colégios do período colonial. A primeira observação vem de uma obra do inglês Lawrence Hallowell, O Livro no Brasil, Sua História. É uma obra que no Brasil teve a terceira edição em 2012 e apresenta uma constatação muito interessante, abre aspas, a grande perda que o Brasil sofreu com a dissolução da Companhia de Jesus pode ser sentida na destruição das suas bibliotecas. 15 mil volumes se perderam no colégio em Salvador. Outros 5 mil no Rio de Janeiro, além de 12 mil nos colégios do Maranhão e do Pará. Por esses números, nós podemos fazer algumas pequenas inferências. A primeira em relação às bibliotecas que haviam no período colonial, uma vez que os jesuítas foram expulsos no início da segunda metade do século XVIII. Mais do que isso, é bom observar que essas bibliotecas não eram feitas como as atuais bibliotecas universitárias, que uma obra precisa ter diversos volumes iguais. Nesse caso, nós estamos falando de volumes independentes, isto é, obras de filosofia, de teologia, de humanidades. A segunda constatação é de um livro publicado em 2006 e vem em segundo lugar pelas razões próprias do argumento que ele apresenta. Cito, Pedro Calmon, em específica e documentada obra sobre a vida literária baiana, escreve: são em pequeno número os filósofos, e seus escritos, acrescentaríamos, em um número insignificante. Tê-los íamos em boa quantidade, caso não se tivessem perdido as defesas de teses do nosso Colégio das Artes, isto é, o Colégio da Bahia. Das conclusões públicas de filosofia, sobraram-nos uma do Maranhão, uma do Recife, uma do Colégio Franciscano, no Recife, e uma do Rio de Janeiro.
ao menos se tivesse restado o Manual de Filosofia escrito por Antônio Vieira, citado já pelo Rodrigo Arriaga. E aí segue a citação. Essa é uma obra de Lima Júnior e Castro, de 2006, na página 51. O que essa citação nos mostra? Nos mostra o que aconteceu com boa parte daquilo que foi escrito no Brasil durante o período colonial. Quase tudo foi destruído com a expulsão dos jesuítas. O que nós víamos a respeito das bibliotecas se confirma agora em relação aos escritos provenientes dos colégios coloniais. Jesuítas, franciscanos, beneditinos, mercedários, carmelitas, quase tudo foi destruído. Esse é, grosso modo, o estado da arte da pesquisa sobre a filosofia no Brasil colonial. Porém, eu gostaria de chamar a atenção justamente para esses escritos. E então, a nossa hipótese é: esses escritos ainda existem? Se existem, qual o seu valor filosófico? Para que nós consigamos entender bem essa questão, nós precisamos fazer 3 distinções. Uma primeira, a relação entre ruptura e continuidade. É muito fácil nós pensarmos uma filosofia brasileira excluindo qualquer relação de continuidade com a filosofia ou com a herança colonial. Nesse sentido, nós teríamos uma ruptura com a cultura europeia, uma ruptura completa. Essa é uma compreensão ilusória, porque nenhuma cultura surge do nada. Um segundo aspecto seria pensar a cultura e a filosofia colonial como mera continuidade da cultura europeia, o que seria igualmente ilusório. Por quê? Porque não há quem retome a filosofia de qualquer que seja a matriz e permaneça apenas da repetição. A terceira distinção necessária é a distinção entre novidade e originalidade. A segunda distinção. Dentro da filosofia moderna, a novidade se tornou um dos grandes valores, sobretudo a partir de Descartes, que quer reconstruir as bases do saber, de um saber completamente novo. A novidade, nesse aspecto, se impõe como uma das principais moedas de troca da filosofia colonial. Mas a filosofia colonial, como herdeira do período medieval, a novidade nunca foi valor, mas sim a busca de originalidade. E originalidade responde precisamente a partir de um conceito bastante interessante e produtivo para pensarmos a filosofia. Originalidade não significa novidade, mas sim a volta às origens do pensamento colonial. A volta àquilo que são as suas verdadeiras origens. Nesse aspecto, nós estamos pensando a volta à relação com o pensamento antigo e medieval. Originalidade, portanto, em termos de filosofia colonial, é um diálogo estreito com as origens desse pensamento, isto é, o pensamento antigo e o pensamento medieval. Uma terceira distinção é aquela entre o sanchismo e o fonsequismo. As duas matrizes, a sanchista diria que nós temos uma herança que é mais pautada pelo pragmatismo e nada feita aos escritos. Nós teríamos algo como uma filosofia de vida, um modo de viver, mas não uma filosofia escrita, acadêmica. A tradição fonsequista, ao contrário, admite que nós tenhamos uma filosofia, mas a documentação ainda é rara. Quando nós olhamos para o estado da arte da pesquisa atual, as principais referências bibliográficas não são muito animadoras. Se nós olharmos para a obra de Walter Bernard Redmond,
É uma obra de 72, Bibliografia da Filosofia nas Colônias Ibéricas. O Redmond, nessa obra, cita apenas alguns autores de relevo do período colonial. A saber, ele cita Manuel do Desterro, Gaspar da Madre de Deus, Francisco Monte Alverne, Silvestre Pinheiro Ferreira e Luiz Vieira da Silva. Apenas 5 autores. Isso seria pouco animador. Se olharmos para o Dicionário de Autores Coloniais da professora Palmira Almeida, de 2010, ela não cita praticamente nenhum autor daqueles que nós conseguimos localizar no catálogo em Évora. Isto é, autores que escreveram textos filosóficos no período colonial. Se nós fôssemos ainda ao dicionário do Brasil colonial, do Ronaldo Vanfas, um dicionário excelente do ano 2000, nós não encontramos lá os verbetes ensino, colégio, universidade, professor, escola. Isso é sintomático. Se um autor que organizou um dicionário tão cuidadoso como o Vanfas ainda não identificou esses conceitos, é sinal de que eles tinham uma repercussão muito pequena em nosso meio. E, finalmente, nós sabemos que a coroa portuguesa nunca quis consentir que houvessem escolas aqui na América Portuguesa e, como eles dizem, abre aspas, para manter os fortes vínculos da dependência colonial. É nesse lugar que nós podemos entender o que surgiu durante o período colonial. Em primeiro lugar, nós tivemos escolas que eram escolas para ensinar a ler, escrever e contar só. E nós tivemos outras escolas de um nível mais avançado, quase sempre destinadas aos religiosos, que ensinavam retórica, latim, humanidades, filosofia e teologia. Com isso, nós chegamos a um ponto. Aquele que o Serafim Leite diz na sua obra de 1949, História da Companhia de Jesus, no 7º volume, página 224. Abre aspas. A história da cultura escolar colonial ainda não foi feita em bases científicas, o que vem a significar que ainda não se estudou nas suas fontes, dentro dos ambientes e dos livros que foram veículo dela. De fato, a história da filosofia colonial está por ser feita. E por quê? Se nós desconsiderarmos o período colonial, dificilmente nós entenderemos os períodos posteriores. E foi exatamente falando do período colonial que eu tive 2 gratas surpresas. A primeira foi encontrar na obra do Rubens Borba de Moraes, publicada em Amsterdã, em 1958, uma referência, a obra se chama Bibliografia Brasiliana. Encontrei uma referência extremamente valiosa sobre escritos coloniais brasileiros. E isso foi em 2011 que eu li a obra. Em 2013, em um momento que eu falava da existência desses escritos coloniais, eu fui surpreendido com a seguinte frase: professor, eles não existem mais, foram todos destruídos na expulsão dos jesuítas. Fecha aspas. Nesse dia eu tive certeza de que eu deveria estudar um pouco mais sobre esses escritos coloniais. E foi juntando esse ceticismo de 2013, mais a observação do professor Rubens Borba de Moraes, que eu comecei a procurar esses escritos coloniais. E agora gostaria de apresentar a vocês um conjunto, os Corpora Philosophica, isto é, um conjunto de escritos filosóficos coloniais brasileiros. Ao contrário do que diziam da inexistência desses escritos e da completa extinção, eles existem e não são pouco numerosos. Começaria pelo corpus maranhense. No Colégio do Maranhão,
que funcionou do final do século XVII à metade do século XVIII, no seu período áureo, nós temos pelo menos 17 glossas. E o que significam isso? Escritos de caráter geral sobre os aspectos principais da filosofia. Toma-se um tema da filosofia, escreve-se a definição universal e particular do conceito, depois a sua relação em termos de signo linguístico, em terceiro lugar, a resolução do problema básico que envolve esse conceito, e em quarto lugar, as conclusões acerca desse conceito, tanto no aspecto da filosofia natural, quanto no aspecto da filosofia transnatural. Desse modelo de escrito, que são as glossas filosóficas, muito comuns no período medieval, nós temos 17 textos. Existem também 2 comentários à Parva Naturalia de Aristóteles, isto é, 2 comentários aos escritos físicos de Aristóteles, que começam sobre o mundo e os elementos e vai até geração e corrupção. Temos também 10 conclusões, sendo 2 conclusões de moral, 1 conclusão de teologia, 4 de filosofia e as outras de teoria do conhecimento. E temos também 4 teses. Uma sobre os universais, que trata deles, do silogismo e da lógica argumentativa. Uma de teologia e 2 de lógica. Bem, com isso nós temos, do Colégio do Maranhão, nós temos um corpus filosófico de nada menos que 33 escritos. Temos também do Pará alguns textos. Do Pará nós temos uma glossa que foi conservada em meio aos escritos do Colégio do Maranhão, mas não se mistura com eles. Nós temos 2 conclusões filosóficas, uma sobre a injúria pessoal e uma sobre a escravidão, em que se discute, critica-se e coloca-se em xeque o uso da escravidão dentro da colônia. Nesse texto sobre a escravidão, há uma crítica direta a Antônio Vieira e temos uma conclusão sobre teologia, sobre o mistério da encarnação. E, neste ponto aqui, é necessário fazer uma observação. Provavelmente os 2 comentários a Aristóteles talvez não pertençam ao Maranhão, mas sim ao Pará, porque o estilo da escrita é mais próprio dos escritos do Pará. Mas isso ainda não temos informações suficientes, precisamos fazer análises mais detidas. Desse corpus do Pará, apenas as conclusões sobre a escravidão foram recentemente publicadas em um livro chamado Escritos sobre Escravidão, organizado por mim e pelo professor João Paulo Rodrigues Pereira. Do Rio de Janeiro, nós temos também uma série de escritos. Nós temos o clássico texto Conclusões Metafísicas sobre o Ente Real, escrito pelo Francisco de Faria e pelo seu aluno Francisco Fraga em 1747. Nós temos um exercício de Universa em filosofia, que era uma apresentação geral da filosofia, tratando nesse aspecto de lógica, física e metafísica. Nós temos um curso filosófico de Antônio de São Bernardo, um curso filosófico completo de 1740 a 1742. Nós temos as Instituições de Filosofia Eclesiástica, de Frei José da Natividade, e nós temos também um volume de Escritos de Filosofia, uma coletânea organizada por João do Apocalipse. Bem, aqui nós temos 5 textos do Colégio do Rio. Curiosamente, o primeiro foi o que eu havia trabalhado em 2015 no livro Filosofia Brasiliensis,
pude fazer a tradução desse texto e fazer o comentário desse texto. De Minas, nós temos pelo menos 6 textos. Um texto chamado Tese Filosófica de Lógica e Metafísica, publicado em Ouro Preto em 1828. Temos um caderno de anotações do início do século XIX sobre transformismo ou darwinismo. Temos um caderno de anotações de filosofia, um caderno de meditações. Temos um outro texto raríssimo e muito interessante chamado Regulae Scholasticorum, de 1807, que era o Ratio Studiorum dos Lazaristas. E desse mesmo ano também temos um tratado sobre a moral e os bons costumes chamados De Modestia. E finalmente temos um texto longo chamado Escravatura Ofendida e Defendida, do padre Antônio Ferreira Viçoso, de 1840, em que ele critica um outro religioso que havia escrito defendendo a escravidão. Esses textos se referem à lei abolicionista de 1831. Bem, esse texto do padre Antônio Ferreira Viçoso também foi publicado em Escritos sobre Escravidão. E, finalmente, temos 3 textos do Colégio Serenense, do Mato Grosso. Nele nós temos um curso filosófico, um curso de filosofia peripatética, em 2 partes, escrito por Emanuel de Santana. A primeira parte trata da filosofia peripatética aristotélica. Na segunda parte, ele trabalha a física em geral. Naturalmente, a primeira é a lógica, a segunda é a física. E temos também um Cursum Philosophicum et Recompilatum. Um curso filosófico completo, Lógica, Física e Metafísica, do Frei Emanuel dos Anjos. Esse texto é de 1756 e nós estamos editando. A nossa ideia é fazer a edição completa desse texto em versão bilíngue. A parte da lógica já está toda transcrita. Estamos trabalhando exatamente no desenvolvimento e na organização desse texto. Nesse momento, estamos iniciando a tradução. Com todos esses textos do Maranhão, do Pará, do Rio, de Minas, do Mato Grosso, sabemos que existem outros em São Paulo, mas ainda não tivemos acesso às informações completas, por isso não os trouxemos. Com isso, nós podemos dizer que não existe filosofia colonial brasileira? Eu creio que não. Esse argumento não se sustenta exatamente em virtude da quantidade de escritos que já temos. Com isso, fica evidente. Em primeiro lugar, precisamos voltar a estudar a história dos colégios, dos autores e dos escritos coloniais. Em segundo lugar, além de estudar a história do ensino, nós precisamos entender os métodos possíveis de acesso à filosofia colonial brasileira. Colonial e contemporânea. E com isso estabelecer diálogos multilaterais com as outras ciências interdisciplinares, com a história, com a geografia, com as ciências humanas e exatas, para que a gente consiga ter um panorama mais amplo do período colonial para situar a história desses colégios. E, finalmente, faço minhas as palavras do professor Paulo Margutti, cito: essa oposição, a saber, a oposição entre filosofia no Brasil e filosofia do Brasil, deixa claro que somente com muito má vontade alguém ainda dirá que não existe filosofia brasileira. Fecho aspas. Essas palavras estão na página 685 do 2º volume da História da Filosofia do professor Paulo Margutti, publicado neste ano. Com isso, nos parece, e fica bastante patente, que nós temos corpus filosófico, nós temos
elementos para refletir sobre a filosofia e nós temos um contexto filosófico amplo. É exatamente por isso que, a meu ver, falta nos discutir e levar a sério a herança filosófica brasileira. Estudar a filosofia brasileira é, antes de tudo, hoje, voltar os nossos olhos tanto para a realidade nacional quanto para a história que nos precedeu. Essa é apenas uma provocação. Outras informações, aprofundamentos, nós temos em textos como Filosofia Brasiliense, que está disponível na internet, tanto quanto em A Lógica da Necessidade, o primeiro é de 2015, o segundo de 2018, também disponível na internet. E abrimos agora para o debate com todos vocês. Agradeço mais uma vez o convite, parabéns aos organizadores do segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e do primeiro Encontro Nacional Investigação Filosófica. Obrigado pelo convite.